Depois do último vídeo onde referi as razões pelas quais deixei de fazer vídeos complexos e morosos de produzir sobre Portugal, como fazia antes, nada melhor que fazer um vídeo simples sobre Portugal e em particular sobre o povo português. Ao longo dos anos, e especialmente com o Partido Socialista no poder, que é quase sempre, o povo português tem demonstrado não querer saber do rumo que o país leva. E o Partido Socialista é invariavelmente o que é escolhido para constituir governo, apesar do seu histórico de fracasso total como governo. Para além do mais, apesar das várias décadas que teve no governo, o Partido Socialista nunca é responsabilizado pelas políticas desastrosas que colocou em prática. A culpa é sempre do PSD ou qualquer outro partido que esteve no governo uma pequena fração do tempo que os socialistas estiveram no poder. Portanto, gostaria de fazer uma espécie de sumário dos últimos 25 anos em Portugal e o que isso quer dizer relativamente ao povo português. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, os governos de António Guterres levaram Portugal à quase bancarrota. E não foi surpresa, pois nos governos de Guterres saltaram para a ribalta dois dos maiores corruptos e criminosos da história da política portuguesa. José Sócrates, que era ministro do Ambiente, e António Costa, que era ministro da Justiça e é hoje o primeiro-ministro. Guterres não teve qualquer consequência pelo mal que fez a Portugal e, como é apanágio na Europa, quanto mais incompetente e corrupto for, mais é promovido. E foi isso mesmo que aconteceu. Guterres é hoje o secretário-geral das Nações Unidas. Portugal esteve à beira da falência e quem não se lembra do comentário de Durão Barroso que Portugal estava de tanga? Não era apenas hipérbole de alguém de outro partido, era a verdade. Seguiram-se 2 anos de governo de coligação do PSD e CDS, mas o socialista Jorge Sampaio, que era o presidente na altura, decidiu que não queria um governo não socialista no poder, demitiu o governo que tinha maioria no Parlamento e convocou eleições. Será que o povo português aprendeu a lição e castigou os socialistas pelo estado miserável em que deixaram o país há apenas 2 anos atrás? Claro que não. O povo português deu maioria absoluta aos socialistas em 2005, com José Sócrates como primeiro-ministro e António Costa como ministro da Administração Interna. Em 2011, o Partido Socialista de José Sócrates conseguiu mesmo o que o Partido Socialista de António Guterres não concluiu, ou seja, a bancarrota de Portugal. De facto, foi a terceira bancarrota do país em menos de 50 anos. Nas eleições que se seguiram, o povo português voltou a não castigar os socialistas, pois continuou a dar um número de votos significativos ao Partido Socialista. Tantos que o vencedor das eleições, o PSD, teve de se coligar com o CDS novamente para ter maioria no Parlamento. Pior ainda quando em 2015, depois de 4 anos a cumprir o programa de ajustamento financeiro que os socialistas acordaram com a Troika, em 2011, o povo português continuou a votar em massa nos socialistas. De tal forma que os socialistas, mesmo sem vencer as eleições em 2015, foram para o governo depois de fazerem acordos com a extrema-esquerda para usurpar o poder e ter maioria absoluta no Parlamento. Qual foi a reação do povo português à usurpação do poder por parte dos socialistas? Silêncio total. Entre 2015 e 2019, o governo socialista aplicou as maiores cativações de sempre da história de Portugal. Ou seja, fez um orçamento e não o cumpriu, porque cativou valores recorde desse orçamento. Algo que destruiu por completo o serviço de transportes públicos, que destruiu por completo o Serviço Nacional de Saúde, onde há pessoas que morrem à espera de meras consultas ou mesmo de operações. Isto ao mesmo tempo que aumentou praticamente todos os impostos indiretos existentes e criou novos impostos, que fez disparar a carga fiscal do país para níveis recorde. E qual foi a reação do povo português? Silêncio. E em 2019 voltaram a dar a vitória aos socialistas nas eleições desse ano. José Sócrates, que foi o primeiro-ministro socialista que nos trouxe a terceira bancarrota, foi acusado de vários crimes de corrupção. Usou um amigo como intermediário para usar todo o dinheiro que obteve devido a essa corrupção. Mas assim que os socialistas usurparam o poder em 2015, o juiz amigo Ivo Rosa removeu do processo contra Sócrates todos os crimes graves, deixando apenas os menos graves. Ou seja, se Sócrates sequer for a julgamento, só estará acusado de crimes menores e mesmo que seja condenado, não passará um único dia na prisão, pois levará com pena suspensa. Qual foi a reação do povo português à interferência política na justiça por parte do Partido Socialista? Silêncio total. Em 2017, Portugal teve dos maiores incêndios do mundo. Em outubro desse ano teve mesmo o maior incêndio de todo o mundo. O resultado dos incêndios desse ano? Mais de 120 pessoas mortas. Muitas delas foram mesmo enviadas para a sua morte em Pedrógão Grande pelas autoridades portuguesas, tuteladas pelo Ministério da Administração Interna. Para além do mais, o sistema de comunicações para ser usado durante emergências, o Ciresp, cujo contrato foi produzido pelo atual primeiro-ministro, António Costa, quando era ministro da Administração Interna do governo de José Sócrates, simplesmente não funcionou durante a emergência.
E qual foi a reação do povo português a tudo isto? Silêncio total. Aliás, peço desculpa, de facto não foi apenas silêncio, já que nesse mesmo ano, nas eleições autárquicas em Pedrógão Grande, o Partido Socialista venceu mesmo essas eleições. Ou seja, mesmo quando levados à sua morte pelos socialistas, o povo português apoia o Partido Socialista. António Costa, o atual primeiro-ministro, que foi responsável por muitas das políticas cujas consequências foram os mais de 120 mortos em 2017, no final desse ano disse que o ano de 2017 foi um ano saboroso. Na realidade, foi o ano mais trágico da história do país em termos de vítimas de incêndios florestais, mas para António Costa, 2017 foi um ano saboroso. Se calhar no dicionário para pessoas especiais que António Costa tem, saboroso e trágico são sinónimos, mas para as pessoas normais que sabem o que as palavras em português querem dizer, saboroso e trágico são palavras aplicadas em contextos completamente diferentes. A reação do povo português a tudo isto? Silêncio total e ainda mais votos no Partido Socialista nas eleições seguintes. E as eleições seguintes foram mesmo as de 2022, quando o país já se encontrava novamente à beira da falência. O povo português deu mesmo a maioria absoluta aos socialistas, ou seja, carta branca para fazerem o que quiserem, sem exceções, sem quaisquer problemas. A mesma carta branca que deram aos socialistas em 2005 e que resultou na falência de Portugal em 2011. Estes são apenas alguns exemplos da catástrofe que é a governação socialista em Portugal, mas que invariavelmente culmina na sua reeleição, pois o povo português parece estar mais interessado em agradar o Partido Socialista que ver o próprio país bem governado e próspero. Mas eis que temos recentemente algo que talvez demonstre melhor a completa aversão que o povo português tem em ter um país bem governado e próspero e em garantir os seus interesses. Os franceses saíram para as ruas depois do ditadorzinho Macron querer avançar à força e sem discussão democrática com o seu plano de reforma das pensões na França, que inclui o aumento da idade da reforma de 62 anos para 64 anos. O resultado? A França está a arder. Protestos constantes e às vezes violentos, bem como uma reação à ditadorzinho de Macron ao ser ainda mais violentos com quem protesta. Como comparação, em Portugal, a idade da reforma está nos 66 anos e 4 meses. De facto, Portugal é dos países do mundo com a idade da reforma mais elevada. E conseguem adivinhar qual foi a reação do povo português a ter das idades de reforma mais elevadas do mundo? Pois é, silêncio total. E claro que tudo o que acabei de dizer sobre resultados eleitorais assume que as eleições foram legítimas. E como já sabemos, nas eleições de 2022 houve fraude eleitoral claríssima. Portanto, fica a questão, será que nas eleições passadas não houve também fraude? E se houve fraude, o povo português está interessado em saber que ela existiu? Diria que não, pois mesmo quando houve fraude de forma clara, em 2022, o resultado foi a aceitação e submissão do povo português aos resultados fraudulentos. Ou seja, se as eleições foram legítimas, então o povo português de facto escolheu conscientemente o governo de Portugal, que é o Partido Socialista, para governo, apesar do seu histórico de fracasso total como governo. E se as eleições foram fraudulentas, então o povo português não quis saber e aceitou um governo ilegal que se mantém em funções. Depois de tudo isto, só posso concluir uma coisa, que o povo português é talvez o único povo do planeta que se reformou de ser povo. É um mero espectador no próprio país e não está interessado em garantir os seus interesses. Estas coisas de prosperidade e boa governação não é com o povo português. Exigir competência aos governantes também não. Deixa lá isso, pois dá muito trabalho. Os mesmos de sempre devem continuar no poder que estão lá bem. Para a maioria do povo português, o facto de Portugal já ter tido 3 bancarrotas em menos de 50 anos é uma média invejável. Portanto, há que continuar a dar o poder aos responsáveis por tais políticas. Mas se calhar o pior do povo português não é apenas a sua reforma de ser um povo, do seu silêncio e submissão relativamente à catástrofe que é o Partido Socialista para Portugal. Se calhar o pior é que o povo português prefere ter algo com que se queixar do que ter um país bem governado. Espero que tenham gostado e até à próxima.